Veja Deus em tudo. Nem todos conseguem ser o começo de suas próprias vidas. A maioria é apenas uma espera. O tempo passa como um bem-te-vi. Só se percebe a juventude quando ela já se passou. E quando você tenta descobrir em que se tornou, percebe que se deixou adestrar, aceitando o jeito que tem, ou enraivecendo-se, lamentando-se pelo que jamais terá. Aí vem a amargura, uns mais e outros menos. Logo as pessoas percebem que o sorriso dos amargurados é apenas um ricto. O elogio é inexpressivo, porque para eles é preciso ir levando a vida e só. Grande parte nem sequer percebe quando o materialismo tomou conta de suas vidas. Uma relação amorosa precisa ser viável. Fazer amor se torna uma obrigação para com o cônjuge e, portanto, é sempre inacabado e sem intimidade verdadeira. Enfim, por dentro sente-se que os melhores frutos do coração foram colhidos a machadadas. Sem perspectiva no trabalho, sem uma relação familiar sólida e sem alegria pelo que já se conquistou, posto os olhos são os órgãos mais famintos do corpo. As pessoas agem como se os outros não existissem e como se nada mais importante além da tediosa e árdua tarefa de se alimentar, vestir e habitar. Com Deus, a vida não se resume a isso. Chega de sofrer dessa doença chamada materialismo. Ponha Deus no seu dia a dia e no seu coração. É hora de olhar nos olhos humanos e não ver somente DNA, células-troncos, câncer e medo. É hora de ver Deus e acreditar que Ele vive no outro e em você. O aroma e o ruído da comida no fogo falam de Deus. Um chapéu, um beijo e uma conversa, tudo é Deus. Se soubermos enxergá-lo, sem o egoísmo megalomaníaco que imperou na Roma antiga, sem a assinatura de Hitler e sem a pose dos céticos e alimentos dos terroristas mentais de plantão, aproxime-se de Deus, leia a Bíblia, o Torá, o Corão, as sutras budistas ou os livros da Seishonoye. Escolha a sua porta e entre na casa de Deus. Abre uma janela na alma e tudo ao redor receberá o doce manto da sua aura boa, de proteção, vida e paz, porque para quem tem ligação com Deus, nada é impossível. Perseverança. Há um lugar de sucesso para cada um de nós. Vença. A humanidade precisa de vencedores. Muito além dos benefícios pessoais, seu sucesso vai beneficiar a sociedade. Você é um vencedor. Quando chegou a este mundo, você já foi eleito por Deus. Comece por acreditar que merece, que tudo de bom é feito para você sim. Não se acanhe em chegar ao topo. Mais do que lucros pessoais, suas conquistas trarão alegria, paz e prosperidade à vida daqueles que estão à sua volta. Por isso, não fale. Enriqueça logo, atinja o topo rapidamente. Todos estão ávidos por exemplos de grandeza. Faça com que cada pessoa que cruze o seu caminho reencontre o próprio sonho. Muitos precisam do seu exemplo para readquirir esperança, ao serem tocados pelo produto do seu esforço e pela luz das suas ideias. Por isso, a perseverança é essencial para o sucesso. Os percalços são os nutrientes que dão sabor à substância à vitória. Vamos aprender neste capítulo a nos levantarmos cada vez mais fortes, se preciso for, e agirmos como vencedores em qualquer circunstância. Mahatma Gandhi nos ensina a ver com os outros olhos da caminhada. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, não na vitória propriamente dita. Mas vencer é inevitável para quem não perde tais virtudes pelo caminho.
Uma imagem é emblemática na conquista do pentacampeonato de 2002 pela Seleção Brasileira de Futebol. O lateral direito Cafu, ao erguer a taça, exibe a camiseta a frase 100% Jardim Irene. O orgulho de ter morado 22 anos no bairro humilde de São Paulo fala por si só da persistência. Sobre as 8 vezes que foi reprovado em testes, o jogador afirma: se eu ficasse sentado aqui olhando para o céu, esperando que a sorte caísse ao meu lado, acho que ia ser difícil. Eu fui recusado em vários clubes, e isso me deu mais força para que eu lutasse ainda mais e chegasse aonde eu cheguei. Cada não que eu recebi era uma carga a mais. O que seria de você se, ao nascer, um nervo do seu rosto fosse destruído pelo fórceps no parto difícil? Se na sua infância visse a sua mãe ser abandonada por seu pai? Se você fosse obrigado a ir para um colégio interno para jovens problemáticos depois de ser expulso de 14 escolas, possivelmente muitos de nós acabaríamos doentes de revolta, mal-sucedidos por causa de mágoa e mergulhados em lamúrias. Mas não foi o que aconteceu com o ator americano Sylvester Stallone. Apesar de ter passado justamente por todo esse histórico de desgraça, hoje ele recebe cachês de 20 milhões de dólares e entrou para a história do cinema. Stallone perdeu a conta de quantas vezes foi desencorajado na juventude a seguir a carreira de ator. Antes do sucesso, limpou a jaula de leões. Foi lanterninha de cinema e muitos achavam que seu destino seria a prisão. Após escrever o roteiro de Rock, o lutador ofereceu-o dezenas de vezes, sempre tendo uma resposta como sonoro não. O primeiro sim finalmente veio, mas não pense que ele aceitou as regras dos produtores. Disse-lhes que pretendia fazer o papel principal. Diante dos 2 homens impassíveis, Stallone teve seu pedido negado. Simplesmente pôs o roteiro debaixo do braço, mas os investidores voltaram atrás. O que diferencia bons homens como Cafu e Sylvester Stallone dos outros? Muitos pensam que o sucesso é para poucos. Enganam-se. O lugar de cada um de nós já está lá à nossa espera. Alguns alcançam porque nunca desistem. Nem todos são capazes de ir em frente até o final, sem desculpas, sem medo e sem desânimo. Perseverar apesar dos nãos. A dor dos nãos, das traições, derrotas, misérias e mágoas chega para todos, com raras exceções. A diferença entre aqueles que vencem e aqueles que sucumbem está como administrados os baques sofridos ao longo do caminho. O primeiro passo para a vitória é experimentar a derrota de modo sábio. Perseverar é compreender que em tudo há um processo e que as quedas fazem parte do aprendizado. O ser humano jamais vence sem ter tido uma queda qualquer. Um dia após o outro, um passo de cada vez, uma meta após a outra. Nunca houve alguém verdadeiramente rico que não tenha construído seus valores sobre algumas experiências amargas. Tente mais uma vez. Diante da dor lacinante de uma perda, puxe seu próprio corpo de volta para si e retorne à caminhada. Acalme-se quando tudo parecer perdido. Reúna forças para se levantar e concentre-se em seus esforços exatamente naquilo que deseja. As resistências dão sabor à caminhada, e a amargura da própria boca se torna triste uma escalada. Perseverar não é negligenciar as etapas, nem fraquejar em épocas de crise. Nenhuma pancada do destino pode impedir que cresçamos a cada batalha, qualquer que tenha sido os resultados.
O curioso começou dedilhando um telégrafo e hoje navega pela internet. Os amigos Larry Page e Sergey Brin possuem cada um hoje 18 bilhões de dólares e um jato 767 particular para ir de casa para o trabalho. Eles não passam de curiosos de internet quando criaram o Google. Mas não bastou dominar a tecnologia de busca pelo sistema de ranking. Eles levaram um tempo para descobrir como ganhar dinheiro com a ideia. Muitos, em vez de dar mais atenções ao processo, agigantaram os nãos que receberam. Fizeram deles justificativas para estacionar no meio do caminho. Atitudes de quem persevera. A soma de nossos hábitos torna-se nosso destino. A perseverança não é mais uma qualidade, como a bondade, a inteligência ou o carisma. Ela é a própria ação. Ela precisa ser produzida em nós a cada manhã. Ela precisa andar com as nossas pernas, pisar com nossos olhos, fluir com nossas veias junto com o sangue. Temos de perceber a dinâmica da vida. A vida não para, nem um minuto sequer. Quem não vive intensamente com o que lhe foi dado por Deus, perde o time e fica para trás. Perseverar não é apenas persistir. A perseverança pode implicar algo muito produtivo. Perseverar é ter sabedoria para modificar o processo, sempre que necessário. Decida evoluir todos os dias. Não perca um dia sequer para aprimorar a direção dos seus objetivos. Para tanto, não desperdice sua matéria-prima psíquica com descrença, vícios ou medos. Se você não se considera um gênio, saiba que o amor, a bondade e a perseverança substituem a genialidade. Se quiser vencer, planeje rigorosamente a sua vida e avance. Cada dia um pouco, pondo mais disposição e vontade nas pequenas tarefas. As ações do cotidiano, quando feitas com solicitude, fazem de você o mais preparado quando surgir uma vaga de chefia ou oportunidade de aumento de salário. Preste mais atenção nas pequenas oportunidades do agora. As chances só são vistas por quem está preparado na hora em que elas aparecerem. A alma alerta tem mais poder. Quem põe toda a sua vida no momento presente enxerga o que ninguém mais vê. Termine o que começou. Não dê atenção às críticas destrutivas. Empenhe-se com perseverança. Continue quando todos tiverem desistido. Nunca perca a paixão juvenil para vencer limites. Governe a si mesmo o tempo todo. Não se irrite por pouco. Vença a preguiça, o medo e a angústia. Afirme com vigor, todos os dias, o que mais deseja para si. O maior profeta de sua vida está dentro de você. Este mago que tudo vê e tudo sabe sobre o seu futuro chama-se força de vontade. Você pode prever hoje o que lhe sobreviverá amanhã. Basta avaliar seu grau de otimismo. Cultive a sua sensibilidade. Veja bons filmes, leia livros inspiradores, escute boa música, faça contato com os amigos. Mantenha hábitos saudáveis com austeridade. Caminhe reto. Conserve a beleza austera do autoaprimoramento constante. Não existe atalhos para a verdadeira vitória. Portanto, não se preocupe em crescer rapidamente. As árvores que crescem rápido são as de menor resistência. Busque a pureza do seu espírito todos os dias com constância. Por fim, conserve sua individualidade, mas não seja individualista. Sua dignidade está em não perder de vista quem você é, sem deixar de perceber a vida ao redor. A riqueza está em perseverar.
Mais do que a pobreza, a desistência e a perda da vontade de viver tornam-se a ruína do ser humano. A perseverança em um ideal é a própria riqueza. Ela dá sentido à existência porque dela advêm os frutos materiais e a vitória como ser humano. Quando você mais persevera, mais consciente se torna de seu potencial. E o dinamiza, exterioriza e torna-o útil a um número maior cada vez mais de pessoas. Quem não persevera em um firme propósito acaba vivendo por viver. Dias tristes, noites insonsas, canções para cantar, olhos que deixam de brilhar, pores do sol despercebidos. O que deve manter o ser humano em esforço contínuo não é o lucro, nem a fama, tampouco a posição que poderá conquistar. Mas então, o que deve manter uma pessoa em plena ação construtiva? Pergunte-se agora o que dá brilho aos seus dias. Por incrível que pareça, o mundo está cheio de pessoas que desistiram de sonhar. Seus sonhos, porém, não se vive verdadeiramente. Todo sonho que visa o bem-estar de pessoas liberta e ilumina, uma invenção é capaz de tirar o ser humano das trevas, do tempo em que viviam sem aquele bem. A máquina de lavar, o rádio, o pneu, a lâmpada ou o mais recente, o iPod. Comparado em importância ao advento da televisão, do computador e do celular, o aparelhinho nasceu da mente do empresário americano Steve Jobs, que sonhou em proporcionar música quase ilimitada. É a perseverança que constrói o amanhã, porque ela faz com que o sonho seja uma meta atingível. Há sonhos dos quais você desistiu? Ou você desistiu até mesmo de sonhar? Como pode desistir antes de tentar? Não importa de onde será preciso começar. Se você der o primeiro passo, já estará mais perto. Se der um passo por dia, terá uma surpresa ao final de um ano. Se você acha que não tem dinheiro suficiente para fazer algo de valor neste mundo, então não sabe o valor que você mesmo possui. Todos estão à procura de beleza e satisfação em sua vida, mas de modo errôneo desejam receber isso. O que realmente vale para ser feliz devemos dar para obter e tirar mais de si para se saciar. Torne-se rico agora. Ponha seu sonho para funcionar. Para quem persevera em um sonho, nada é impossível. Como se livrar do medo de começar? Qualquer que seja seu sonho e a distância que ele pareça estar do seu ponto atual, comece. Sua insatisfação nasce do medo de tentar. O que era desconforto torna-se em alegria quando você substitui a postura de desistente pela de perseverante. À medida que somos libertos dos nossos medos, nossa presença automaticamente liberta os outros. É o que afirma o líder político sul-americano Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul, e um dos expoentes da luta contra o apartheid. Há pessoas que, sobre uma rajada de palavras animadoras, perguntam-se em silêncio: quem sou eu para ser brilhante? Aceite que sua luz pode brilhar. Se você está vivo, o mundo não pode ficar sem você. Alguns têm medo de começar, outros têm medo de fracasso e muitos temem até mesmo o sucesso. Há quem não aceite a possibilidade de se tornar alguém importante para o mundo. Esse tipo de pessoa não consegue conviver com uma nova esperança, porque a esperança sempre parece boa demais para ela. Santos Dumont não tinha medo de altura, nem daquela que alcançava seus voos altamente arriscados, nem daquela que desfrutou na sociedade francesa e na comunidade científica da sua época. Também não temia sonhar. Ainda menino, na varanda da fazenda do seu pai, desbravava o infinito em aeronaves imaginárias.
Duas características lhe eram marcantes: a perseverança e a forte presença de espírito. A tudo dava atenção, principalmente às pessoas. Sempre que julgava necessário calar-se para aprender, ele o fazia. Preferia ouvir a pronunciar-se de antemão. Nos 15 balões que construiu até chegar ao voo com mais pesado que o ar, inúmeros acidentes, quedas e riscos tornaram-se quase uma rotina. Mas jamais se amargurava. Jamais deixava que seus aparentes fracassos o abatessem, nem o fizessem recuar. Depois de cada queda, ainda no chão, às vezes ferido, começava imediatamente a estudar onde havia falhado. Por outro lado, ao final de cada jornada bem-sucedida, dividia com os auxiliares os prêmios e os méritos. A perseverança, aliada a um caráter irrepreensível, é capaz de mudar o mundo quando se abandona o medo. Abandone agora o medo de começar. Perseverar com sabedoria não é um estado de desconforto. Devemos abandonar a ideia de que o esforço causa sofrimento. Perseverar também não é amadurecer-se, tampouco bater de frente com pessoas em situações. Persevere com sabedoria. Os arbustos que sobrevivem ao rigor do inverno canadense são aqueles que estão a favor do vento. Também não é preciso sair por aí afoito, fazendo tudo que parece ter uma relação com o seu sonho. Seja seletivo nas ações. 2 lenhadores trabalhavam, um desvairadamente e o outro mais calmo. Aquele que ameaçava mais compassado, embora às vezes descansasse, produzia mais do que aquele que trabalhava como um louco. Inconformado, o lenhador que derrubou menos árvores perguntou ao outro como pode render mais. A resposta foi simples e direta: é que cada vez que eu paro, afio o meu machado. A meditação é um ótimo afiar da mente. Na Seishonoye, por exemplo, existe a meditação Shinoksokan, uma forma simples e eficiente de meditar que revoluciona a vida de muitas pessoas. Também nessa filosofia de vida existem os seminários de treinamento espirituais em locais chamados de academia. Lá, em 2 ou 3 dias, os participantes aprimoram a mente e saem voando, tornando-se verdadeiros mestres na arte de viver. Por fim, não fique imaginando uma situação fantasiosa na qual você, então, agiria diferente com mais ímpeto. A poliomielite de Franklin Roosevelt não o impediu de fazer uma grande nação se reerguer e andar de novo com as próprias pernas. Nem a pobreza de Abraham Lincoln o fez miserável de espírito. Pelo contrário, ele nos ensinou os fundamentos da democracia e dos direitos civis. Nem o casamento trágico de Tarkovsky fez com que eu perdesse a inspiração, porque a vida é maior para as vicissitudes. No espelho não vemos tudo o que nos resta. É na alma, é na dor, é o que está a princípio de tudo. Sua vida só terá bênção se nela ouvir um caminho para os outros. Sua vida só será sentido se você servir de inspiração. Por isso, não fale mais. É preciso viver com dignidade, até mesmo na escuridão. Judeus escondidos em fossas nos campos de concentração, náufragos no mar, ingeriram a própria urina para sobreviver. Martin Luther King e Nelson Mandela atrás de grandes fétidas de um sistema injusto. Seja em que situação for, é a dignidade humana que deve manter uma pessoa, mesmo que esteja mergulhada em um inferno. Você tem esse poder, se decidir adicioná-lo. Para quem persevera, nada é impossível, porque a perseverança contém em si mesma todas as possibilidades.